até no Olé da Argentina, de que o Corinthians está indo forte atrás do Cavani, inclusive oferecendo mais dinheiro do que o Barcelona. Peraí, Marília, explica direito. O São Paulo paga um salário de um atleta do Barcelona, porque o Corinthians não pode... Pois é. Não é essa a questão. A gente já falou sobre isso aqui. É sempre bom colocar as coisas com... Né? Diminuir um pouco a temperatura. Quando surgiu o assunto Cavani, eu disse aqui que o Corinthians sim tinha interesse, mas que o interesse primeiro tinha partido dessa coisa onipresente que o Cavani tem tido nas últimas janelas no Brasil, porque ele já declarou interesse em jogar na América do Sul. E jogar na América do Sul hoje em dia é jogar principalmente no Brasil. Os times grandes aqui têm tido essas possibilidades, sabe sei lá como, de importar esse tipo de técnico, de jogador, principalmente no final da temporada. Já teve um namoro com o Grêmio, lembra? No centenário do Grêmio, que o presente ia ser o Cavani, e não foi. E o irmão do Cavani, de fato, trocou papéis com o Corinthians sobre propostas. Ele tem uma proposta do Corinthians oficial agora para jogar no Corinthians. De qualquer forma, a resposta que o irmão deu, e não teve mais nenhuma conversa com o Cavani, e com o Cavani o Corinthians... Ninguém do Corinthians nunca conversou, só com o irmão dele. Existe a proposta e o Cavani disse que quer responder em janeiro. O Corinthians não pode esperar e, por meio de um amigo em comum, o presidente do Corinthians conversou com o Luizito Soares. Esse não tem interesse... Não, peraí, repita. Por meio de um amigo comum... O pessoal da rede, repita. Por meio de um amigo em comum que trocou aí os telefones, teve uma conversa... do presidente do Corinthians com o Luizito Soares, que nunca disse que quer voltar a jogar na América do Sul. Ao contrário do Cavani, que tem fazendas, cavalo, rancho, família, avião próprio que fica fazendo viagem quando ele está na seleção uruguaia. Não é a vontade do Soares. O Soares tem interesse em permanecer na Europa e depois jogar eventualmente nos Estados Unidos, mas sim... O Corinthians conversou, não fez proposta, não negociou. Você não gostaria de jogar no Corinthians? Conversamos com o Cavani. Eu sabia, eu soube e tal. Teve uma conversa amistosa, sim, com o Soares. E sim, o Corinthians também já conversou, já contei aqui, com o Diego Costa, do Atlético, que tem demonstrado insatisfação em jogar menos, apesar das contusões que ele teve. A gente vai conversar... eventualmente semana que vem com pessoas do Atlético aqui nos nossos especiais. E, de fato, a chegada do Diego Costa ficou aquém, principalmente com a comparação óbvia com o Hulk, que chegou e aconteceu. Não foi exatamente o que aconteceu com o Diego Costa, que logo depois da vitória sobre o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, deu lá algumas declarações, dizendo que não sabia se ia ficar, mas de qualquer jeito tinha sido um grande prazer jogar no Atlético Mineiro, ser tantas vezes campeão e tal. Então, esses são os 3 nomes que encabeçam a lista dos... possíveis camisas 9 do Corinthians, que não fez proposta pelo Soares, sim conversou, não fez proposta pelo Soares, fez proposta pelo Cavani e fez proposta para o Diego Costa, caso ele consiga se desvencilhar do vínculo com o Atlético Mineiro. O Corinthians não vai pagar a multa do Diego Costa. Nem com o investidor. Tudo isso é com o investidor. Tá. É o investidor que trouxe lá, apresentou o Paulinho junto, é o investidor que é o 3º maior exportador de soja do mundo. O investidor é o investidor do Corinthians, patrocinador. Então, esse é um assunto que a gente vai ter que debulhar o ano que vem. Como o investidor porque faz. Não é um patrocinador, é um investidor ainda cuja... o uso dessa parceria não está claro para mim, porque não é um patrocínio de camisa, não é um patrocínio da Arena, é uma possibilidade de investimento com o jogador, mas assim, não está bastante claro, então esse é um assunto que de fato eu devo explicações aqui. E eu acho que o Corinthians também deve, porque é um parceiro como? Porque, por exemplo, o Palmeiras teve uma parceria no começo com a Crefisa, que depois não pode dar dinheiro, tem que emprestar dinheiro. Então, se esses jogadores vêm por meio de parceria, como é essa parceria? Acho que ainda não tem nada concretizado, portanto, ainda não tem nada para o Corinthians explicar. Mas quando tiver, eu acho que o Corinthians vai precisar explicar. Só rapidinho, Piperno, porque o Jefferson Benítez aqui, ó lá, o Naldo Ribeiro, para esse papo de investidor é verdade, é o que a Marília está falando aqui. Agora, o Jefferson Benítez, ele falou, não seria melhor contratar o Benedetto? Para os serviços prestados. Ele fala. E aqui o Márcio Gouveia, na hashtag G4 Band Esportes, fala, Cavani, Soares, vamos aterrissar. Eu também acho. Fala, Piperno. Não, em relação ao Benedetto, foi até o nome que eu falei aqui uns 10 dias atrás. Eu acho que esse é um nome muito mais viável. De qualquer forma, não vamos esquecer uma coisa quando se fala, por exemplo, em Cavani. O Diego Costa, que está aqui no futebol brasileiro hoje, ele já foi um jogador praticamente desse tamanho. Esse cara já foi
atacante de seleção espanhola em Copa do Mundo, já foi artilheiro de campeonato espanhol pelo Atlético de Madrid, já jogou no Chelsea. Então não é nenhum absurdo assim, você pensar em alguém como Cavani. Em relação ao investidor do Corinthians, eu conversei nesses últimos dias aí com muita gente em Araçatuba, que é de onde ele saiu, e inclusive provavelmente a gente vai ter um encontro em alguns desses próximos dias, porque ele, enfim, ainda tem negócios lá, acabou saindo de lá, tá baseado aqui em São Paulo agora, já de algum tempo para cá, também para entender um pouco disso. Agora, ele mira mercado externo. Essa é isso. Ele tem uma série de investimentos, não só em agronegócio, mas no agronegócio especificamente, ele mira em mercado. E ele, nesse momento, ele é um braço de uma empresa dos Emirados. O que significa isso? Comprado. Mirar o mercado externo com o futebol? Significa que está trazendo muita gente, enfim, o Corinthians está trazendo muita gente, inclusive o Paulinho, que são marcas conhecidas, mundialmente conhecidas, e o projeto do Corinthians é, de novo, brigar para disputar título em Libertadores, enfim, se voltar para o mercado externo. Tem investidor, tem parceiro que se interessa por exemplo, contratar jogadores e ganhar na revenda de jogadores. Não é o caso. Não é o caso. Não é, o Corinthians não procura jogador desse tipo, né? E acho que, em relação ao Cavani, tem um trunfo, que é a questão dos 3 anos de contrato, que o irmão falou sempre. Por quê? Porque ele é um jogador de uma certa idade, 3 anos de contrato, um salário lindo, é uma coisa. O Barcelona não oferece 3 anos de contrato para o Cavani, assim como não ofereceu para o Agüero. O Barcelona, no processo de reconstrução, não vai contratar um jogador, por melhor que ele seja, com uma idade tal, e oferecer 3 anos de contrato. Isso não se faz lá, né? O contrato longo, normalmente, é para um jogador com a idade 28, 26. O Corinthians oferece 3 anos de contrato para o Cavani com uma boa grana. É uma boa proposta. Agora, o cara está jogando pelo Manchester United. Então, primeiro, ele tem contrato com o Manchester United. E o Manchester United é que nem a história. A gente vai entrar na história do Jesus daqui a pouco. O cara tem contrato para sair, tem multa, tem situação. Não é assim, né? Não é um jogador livre no mercado e no meio da temporada europeia, né? Então tem essa situação, a Marília falou de até janeiro, porque janeiro tem o final da janela europeia, ele esperava talvez ser transacionado, mas tudo isso precisa da anuência do Manchester United, que tem contrato com ele atualmente. Só para deixar claro aqui, eu brinquei que a Marília estava de Mamãe Noel, ia falar do Cavani e tal, e ela falou ainda do Suárez. A Marília não falou que o Suárez vai ser contratado, que o Corinthians está atrás do Suárez. Ela falou que, repita, por favor. O presidente do Corinthians e o Suárez têm um bom amigo em comum, e eles conversaram pelo telefone, e até sobre a possibilidade, se ele teria interesse em um dia jogar no Corinthians, conversaram sobre a proposta feita ao Cavani, sim, teve este flerte. Não é uma proposta, não é uma negociação, mas sim o Corinthians se interessa, é óbvio, todo mundo se interessa, até o Democrata, que é meu time da Várzea, a gente tem interesse no Soares. Ó, Covinho. Tá aí. Covinha. Claro, não vai aparecer o Soares. Se aparecer o Soares, eu não apareço aqui, porque estarei ocupada. Completa, né, 20 não, anos. aí eu não tenho saúde. Você vai para o aeroporto bater palmas. Aí vai. Não, vou carregar no ombro, para correr o risco de bater o carro. Aeromarília no aeroporto, hein? Se isso tudo